Olá, eu me chamo Paulo Henrique e hoje na nossa série de vídeos sobre introdução ao teatro que o grupo Teatro Cidade de Ponta Grossa está promovendo, a gente vai falar um pouquinho sobre dramaturgia. A dramaturgia, essa arte que está completamente ligada ao teatro, mas também existe dramaturgia no cinema, na televisão, em séries, mas aqui a gente vai falar um pouquinho da dramaturgia do teatro, que foi aonde ela surgiu. Quem escreve dramaturgia é o dramaturgo. Dramaturgo é a pessoa que faz o texto que vai ser encenado na peça. E essa palavra dramaturgia vem lá do grego e significa eu faço. Então, digamos que o dramaturgo é a pessoa que faz o texto, faz a primeira ideia da peça. E ele pode tanto recriar uma história, no caso, pegar um conto pronto, pegar uma história que já é conhecida e transformar ela em dramaturgia, ou ele mesmo pode criar algo novo, uma história nova para ser contada. E existem diversos tipos de dramaturgia. Existe a ópera, o teatro musical, a tragédia, a comédia de arte. Existem milhões de tipos de dramaturgia que estão sendo criadas o tempo todo e reinventadas, com adaptações e tudo mais. É bom a gente pensar que o teatro não é só uma maneira que pode se fazer. Existe uma pluralidade de opções. Por exemplo, no cenário, tem peças que existem grandes cenários e outras que não existe nada, ou então só uma cadeira em cena. A dramaturgia é a mesma coisa. Existem diversas maneiras, existem diversas quantidades de personagens, dramaturgias que existe um narrador, há dramaturgias que não existem. Depende muito do que o dramaturgo quer escrever, ou então do que o diretor quer para a peça. O teatro é uma arte cheia de pluralidades, assim como a dramaturgia. A dramaturgia pode acontecer várias mudanças, como eu disse. No nosso texto de O Impostor, a última peça que o grupo Cidade de Ponta Grossa montou, a gente fez uma adaptação da peça O Tartufo, de Molière, que foi escrita lá em 1664. Naquela época, ela foi até censurada por alguns religiosos. E a gente colocou ela num contexto que era mais próximo da gente. A gente adaptou o texto dela para levar ele para a rua. Então, a peça que tinha 2 horas e pouco virou 40, 50 minutos. E a gente deixou as falas mais fáceis e colocando ela num contexto caipira, num contexto de arraiá. Mais um exemplo de dramaturgia é a nossa peça Shakespeare, Paixão e Poesia, que foi a primeira peça feita pelo grupo de teatro Cidade de Ponta Grossa. Nele, o nosso diretor, que também exerceu o papel de dramaturgo, Edson Bueno, ele pegou um pouquinho da história de William Shakespeare, todo o contexto social em que ele vivia e também a história do teatro naquela época, os termos que surgiram e várias coisas, várias curiosidades daquela época e alguns recortes de peças que William Shakespeare escreveu, como Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Hamlet, Otelo e Rei Lear. Nesse contexto todo, surgiu o espetáculo Shakespeare, Paixão e Poesia, feito de recortes, digamos assim. E para vocês entenderem como que funciona a dramaturgia na prática, eu chamei alguns atores do grupo de teatro Cidade de Ponta Grossa que já desenvolveram em algum momento, seja nos seus grupos individuais ou por algum motivo, essa função de dramaturgo, para dar exemplos de como que foi esse processo para eles. Eu sou a Michela França, eu sou atriz do grupo de teatro Cidade de Ponta Grossa e também sou atriz e diretora do grupo Dia de Arte. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dramaturgia. Olá, meu nome é Colombina, eu sou assistente de direção do Grupo Municipal de Teatro de Ponta Grossa e hoje eu vim falar sobre a minha peça, a minha dramaturgia Não Cauterize. Meu nome é Carlos Alexandre de Andrade, eu sou ator e dramaturgo profissional. Sou também diretor-geral do grupo Letras Cênicas, sou elenco do grupo de teatro Cidade de Ponta Grossa. Desde 2006, quando lancei meu primeiro livro, Um Imperial da Noite, eu venho escrevendo para teatro e tive algumas menções e prêmios durante essa caminhada. E também tenho textos publicados em algumas antologias nacionais. Mas hoje eu vou falar de um texto especial, um texto que me levou a receber prêmios internacionais como dramaturgo em importantes festivais de teatro.
e o texto é Amores de Machado de Assis, que fala sobre a vida e a obra do autor através do viés de seus amores e todo o trajeto de sua vida particular. Machado de Assis, que é talvez o mais significante e com certeza o principal escritor de nossa literatura brasileira. A necessidade de escrever esse texto veio de uma outra necessidade, a de visibilizar cada dia mais as personalidades negras que ajudaram a construir este país. Encerrando a temporada 2015 com Letras Cênicas, eu fui buscar uma personalidade negra brasileira para representar nos palcos. Eu escrevi o texto no fim de 2015 e início de 2016. E o espetáculo estreou em abril deste mesmo ano e está na sua 5ª temporada. No grupo Dia de Arte, nós optamos em criar nossa própria dramaturgia. E hoje eu vou falar um pouquinho de um dos espetáculos, que é um espetáculo infantil, que nós estreamos em 2017. O espetáculo Ai, Sumiram os Brinquedos. Não Cauterize surgiu em aulas de visagismo que eu tinha com a professora Lorena Ferreira, maravilhosa. Ela nos deu um trabalho onde a gente teria que criar uma personagem, uma dramaturgia, e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com o teatro até hoje. Uma experiência muito profunda de autoconhecimento, autoentendimento, partilha, e além de uma experiência muito enriquecedora como artista, uma experiência muito enriquecedora como ser humano. O processo de criação do espetáculo Ai, Sumiram os Brinquedos foi um processo em conjunto com o grupo. Então nós nos reunimos, discutimos sobre o que gostaríamos de falar, que era sobre esse resgate dos brinquedos antigos, e através disso nós começamos a pesquisar livros pela internet, começamos a pesquisar várias linhas de trabalho e sobre o que, como a gente ia apresentar esse texto. Então começamos a fazer também exercícios, improvisações, e a partir disso eu comecei a criar um roteiro. Então eu criei os personagens, onde eles viviam, o que eles faziam, para onde eles iriam, a personalidade de cada personagem, os nomes, então um roteirinho para a gente ter uma linha para onde a gente mais ou menos queria chegar. Através desse roteiro nós começamos a marcar as cenas, e marcando as cenas muita coisa não foi usada porque o texto ficou longo. Até a metade do espetáculo, mais ou menos, foi esse texto, esse roteiro criado inicialmente. Da metade do espetáculo para o final, nós trabalhamos com improvisos. Então, nós vínhamos para o ensaio e improvisávamos cena. Criávamos juntos também, um propunha uma coisa, outro propunha outra. E assim foi criado da metade do espetáculo para o final, que é uma maneira muito interessante de criar um texto teatral, através de improvisos, dos exercícios cênicos, da conversa dos atores. É uma maneira bem bacana de ser criado. E foi assim que a gente conseguiu escrever o espetáculo, através também das improvisações nós escrevíamos o texto, e o espetáculo ficou um texto bem bacana, com uma linguagem fácil e lúdico para a criança. O processo de escrita durou 4 meses. Foi de dezembro de 2015 a março de 2016. Foi um processo bem intenso, com cerca de 12 horas diárias de escrita e pesquisa. O processo foi dessa forma porque eu, enquanto dramaturgo, e a produtora do espetáculo, a Bia Paixão, tínhamos pressa de colocar o espetáculo em cartaz. Muito em função também do calendário cultural de 2016. Por causa dos festivais e afins, todo um calendário cultural que acontece e que nós tínhamos o intuito de colocar esse espetáculo lá. Foi extremamente exaustivo porque envolveu a pesquisa de mais de 4.500 páginas entre obra e biografia do autor Machado de Assis. E claro, acho que o mais difícil de todo esse processo foi cortar, cortar coisas, cortar o texto por si só, porque a primeira leitura tinha 2 horas e meia de tantos fatos interessantes que ocorreram na vida de Machado de Assis. Nós queríamos um espetáculo de mais ou menos 1h20, então creio que foi o mais difícil, foi realmente cortar, lapidar este texto. Bom, sobre o processo do texto,
Eu acho que foi bem mais simples do que outros roteiros que eu já tinha escrito, até porque a personagem já estava ali, as questões centrais do espetáculo já estavam ali, a dramaturgia, né, em si já tinha sido bem trabalhada e bem desenvolvida nas aulas. Então, quando eu sentei realmente para escrever, o texto foi fluindo e em uma semana eu consegui escrever o espetáculo. Os meus processos criativos, geralmente, eles são mais curtos. O que eu faço é terminar o roteiro e aí levar mais tempo para lapidar ele, para ir tirando coisinha, botando coisinha, mudando aqui, mudando ali. Então, o processo de escrita, geralmente, ele é mais curto, mas o processo de lapidação que vem depois, ele é um pouquinho mais demorado. Mas também é bem gostoso. Eu acho que eu gosto mais do processo da lapidação do texto do que da construção do roteiro em si, né? Essa peça, A Não Cauterize, eu escrevi ela em 2017 e estreiei também em julho de 2017. Aí reestreiei em abril de 2018 no Festival de Teatro e Circo aqui da cidade. E aí em 2019 o texto foi contemplado pelo edital de circulação de peças, né, de Ponta Grossa. A minha dica para quem quer escrever uma dramaturgia é ouvir música. Eu amo escrever ouvindo música, eu ouço música o dia inteiro, mas para você pode funcionar outra coisa, ler um livro, assistir um filme, qualquer coisa que te mova, que te traga inspiração, que te leve para um sentimento diferente. Eu acho que esse é o segredo, inspiração. Conceber a ideia, os porquês, o que você quer e tem a falar no seu texto teatral. Escolha uma época, um lugar onde sua história vai acontecer. Pode até não haver uma época, um local fechado, um local determinado, mas o importante é que você deixe claro para o espectador o ambiente de sua história. Defina quem, como e quantos personagens farão parte da história que você quer contar. E capriche nos diálogos, porque lembre que uma dramaturgia, seja ela para TV ou para teatro, é um texto que é para ser falado. Então este é o objetivo. Depois de terminar o texto, mostre para alguém que esteja acostumado a consumir literatura e espetáculos, se possível um profissional da área. Essa pessoa é que lhe auxiliará na evolução e nas correções do seu texto. Estude. Leia textos de teatro, consuma autores clássicos e contemporâneos. Assista diversos tipos de teatralidade. Procure cursos de dramaturgia para que você possa desenvolver a sua própria técnica e suas próprias ferramentas de escrita. Ler bastante, né, primeiramente, saber do que você quer falar, sobre o que você quer falar e pesquisar sobre o assunto, se for uma releitura, tentar fazer pesquisas sobre o assunto, se inteirar totalmente para você ter, quanto mais material você tiver, melhor o texto vai ficar. E uma dica também para quem faz teatro, essa forma que nós escrevemos o Ai Sumir os Brinquedos, que foi muito através de improvisações, de cenas, de exercícios, né, com os atores, isso funciona bastante, né? Não é o primeiro espetáculo que nós fizemos assim, então já teve outros espetáculos e é uma maneira bem bacana, bem dinâmica, interativa e muito prazerosa. E boa sorte para vocês que estão começando a escrever. E é um universo maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão se encantar. Esse foi o nosso vídeo sobre dramaturgia. A gente vai estar lançando alguns outros vídeos sobre sonoplastia, iluminação, cenografia, preparação vocal, preparação corporal. Vários vídeos que vão dar uma pequena introduzida sobre o que é o teatro. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!